Pai querido, nós mais uma vez nos voltamos para Ti, reconhecendo as nossas enormes limitações, as nossas profundas inquietações, a nossa necessidade de discernimento, porque vivemos um tempo confuso, mudanças muito rápidas, muitas perguntas, e não temos respostas a todas elas. Temos estado ansiosos, temos corrido de um lado para o outro, e temos muitas vezes desesperadamente procurado uma saída, uma resposta, ou algum discernimento. O que queremos, ó Deus, te suplicar nessa noite é que o Senhor mesmo acalme o nosso coração. Amém, Senhor. E ajude-nos a confiar em Ti, a reconhecer que o mundo que vivemos tem um Criador, e reconhecer que a igreja na qual professamos a nossa fé em Cristo Jesus tem um cabeça, e reconhecer que o Teu Espírito é quem conduz à verdade, à justiça, ao juízo. Por isso, Senhor, dá-nos a graça do descanso e da confiança, e a certeza de que haverás de nos conduzir em paz. A única coisa que pedimos, Senhor, é que nos preserves fiéis a Ti e a Tua palavra. Que em momento algum sejamos seduzidos pelas tentações, seja do poder, seja do heroísmo, seja do caminho fácil, da glória, seja do que for. Ajude-nos, ó Deus, cada um de nós, no ministério, no trabalho e nas ocupações, por mais discretas que sejam. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti. E guarde-nos, ó Pai. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Well, this evening, we're not going to use PowerPoint because this is really what I say, flying by the seat of my pants. I've decided not to give the last 3 lectures that we missed one because we took longer yesterday on the significance of truth, which is so crucial for us. And the others that I prepared, I decided to leave aside. And so tonight we shall simply concentrate on the issue of the mission and work of the Holy Spirit in John's Gospel. And tomorrow, instead of doing a further meditation on John, I feel led to
do something that I've only done once or twice before. Once was just last week in Brasilia, and that is to share with you, as an old man, the principles that I've lived by as a Christian. This is something my own son has urged me to do, and so I thought that in the light of the radicality of what we're talking about, what are the small steps that lead to bigger directions that we take in our life? So tomorrow it'll be more autobiographical, but at the same time it will be hopefully something we all share. One of the phenomena that we find about life, and we apologize about it, is that what is intimately me, and therefore I'm sure you won't know anything about it, is universally you. That we do find that which is really closest to our heart is that all hearts share. And so for that reason we can do that. So let's now turn to John chapter 14. You've forgotten about me. No. Oh, yeah. Essa noite nós não vamos utilizar o PowerPoint e eu vou simplesmente falar com vocês pela cara e pela coragem, porque nós saltamos uma das nossas palestras, porque nós usamos 2 sessões para fazer uma, então eu resolvi não dar as últimas 3 e simplesmente falar com vocês sobre a obra e o ministério do Espírito Santo dentro do contexto daquilo que nós estamos estudando e falando aqui. E amanhã de manhã, ao invés de falar com vocês também uma dos capítulos da nossa matéria, eu vou estar falando com vocês alguma coisa mais autobiográfica, que são os princípios que eu acho aos 82 anos de idade, que eu acredito que vale a pena viver e morrer por elas. E são os pequenos passos de um homem que, somados, formam uma vida. E eu creio que o que vocês vão acabar descobrindo, que mesmo que as coisas que eu vou dizer sejam intensamente minhas, elas vão ser inteiramente suas também. Então nós vamos passar esse tempo amanhã falando sobre algo da minha vida, mas voltado para vocês, sobre como tornar esse assunto que nós temos falado nesses dias todos aqui alguma coisa prática, refletindo sobre o meu andar com Jesus. The incredible Bobby should take over the whole evening. So let's read then from John chapter 14, verses 25 to the end. Vamos ler João capítulo 14, versículos 25 até o final. João 14, 25 até o final. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos-nos daqui. The heart of Johannine discipleship is the mutuality of the divine-human relationship. O coração do discipulado joanino é a mutualidade do relacionamento divino e humano. As God has become man, Da mesma forma que Deus se
tornou homem, so man has to be Christ-like. então o homem precisa ser como Cristo. And so the ideal of the disciple Então o ideal do discípulo is the disciple whom Jesus loved. é o discípulo a quem Jesus amava. And I think it's a wild goose chase to find out who that is. E eu acho que é correr atrás do vento tentar descobrir quem era esse. Is it John, the writer? Será que é João, o escritor? Is he just being modest? Ele está apenas sendo modesto? Or is it Thomas? Ou será que é Tomé? There's one book that's been written to prove it was Thomas. Escreveu-se um livro inteiro para provar que era Tomé. Or, of course, more traditionally, is it Peter? Ou será que mais tradicionalmente é o Pedro? People have asked about that. As pessoas perguntam sobre isso. And ladies, that you have your advocates. E mulheres, vocês têm os seus candidatos. Is it Mary Magdalene? Será que é Maria Madalena? And there's a whole book being written about that. Escreveu-se um livro inteiro sobre isso também. So I don't think we know, Eu acho que nós não sabemos, other than to realize that this is the archetype for all of us. a não ser que nós podemos saber que esse é o arquétipo para todos nós. You are the disciple that Jesus loves. I am the disciple whom Jesus loves. Você é o discípulo a quem Jesus ama. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. So this is the purpose of discipleship. E esse é o propósito do discipulado. It's not the crazy notion that we should be equipped for activism. Não é a noção maluca de que nós precisamos nos equipar para o ativismo, Or equipped to be heroes. nem equipados para sermos heróis. It's to simply be closer to our Lord. E é sim, ao contrário, simplesmente para estarmos mais próximos ao nosso Senhor. It is a relational conception. É um conceito relacional. And therefore, this ideal that we should pursue Então, este ideal que nós deveríamos perseguir is more likely to grow from meditation and contemplation mais provavelmente vai surgir a partir da meditação e da contemplação than any other way. do que qualquer outra maneira. Now, there are various reasons for this. Agora, existem várias razões para isso. First of all, theologically, because it is expressive of the triune God of grace. Primeiramente, teologicamente, porque isto é expressivo do Deus triuno da graça. That the manifestation of all that Jesus said and did Que a manifestação de tudo que Jesus disse e fez was in obedience to the Father. era em obediência ao Pai. But it was also expressive of all that is empowered by the Holy Spirit. Mas também era expressivo de tudo que é empoderado pelo Espírito Santo. So we cannot separate the life of Jesus Christ as shown in the gospel Então não podemos separar a vida de Jesus Cristo como é mostrada nos evangelhos from the revelation of the Father. da revelação do Pai. And that's exactly what Jesus says to Philip. Have I been so long time with you and you're still clueless, you don't realize? E é exatamente isso que Jesus fala para Filipe. Eu estou tanto tempo com você e você ainda continua por fora, você não percebe? That he that has seen me hath seen the Father. Que aquele que me viu, viu o Pai. And likewise, everything that Jesus is E da mesma forma, tudo que Jesus is the manifestation of the Holy Spirit. é a manifestação do Espírito Santo. I think we read wrongly into the text Eu acho que nós nos enganamos ao ler ao texto. if we think that Jesus is doing everything through the first 12 chapters of the gospel, Se nós acharmos que Jesus está fazendo tudo aquilo que ele faz nos primeiros 12 capítulos desse evangelho, and then he says, oh, by the way, after I've gone, there'll be another that'll come to you, the Holy Spirit e will daí come. ele fala, por sinal, quando eu for embora eu vou mandar um outro que é o Espírito Santo, ele vem aí e vai continuar isso aí. He'll come as my substitute. E ele virá como meu substituto. He'll take the place that I've had with you. E ele vai tomar o lugar que eu tenho tido com vocês. So it's very common for us to think like that. E é muito comum que a gente pense assim. So it's very difficult for us to understand discipleship in a perichoretic way. Então é muito difícil nós compreendermos o evangelho, could you give me in a what way? In a perichoretic way. Just use the word perichoretic and we'll explain it. Pericorético. Da forma pericorética. Thank you. And what we mean by perichoresis is what the Greek fathers
O que nós queremos dizer por pericorético é que os pais gregos means that the reciprocity that there is within the divine Trinity. O termo fala da reciprocidade que há dentro da Trindade, That the manifestation of the Father is in the Son, que a manifestação do Pai está no Filho that the empowering of the Son is by the Spirit, e que o empoderamento do Filho está no Espírito, and you cannot have one without the other. e você não pode ter um sem o outro. It's a kind of dance. It's a kind of... Dance. É uma espécie de uma dança, Where each is reciprocal and in mutuality with the other. onde cada um está em reciprocidade e mutualidade um com o outro. I've suggested on several occasions that it's like ice skating. E eu sugeria em diversas ocasiões que é como se fosse patinar no gelo, Where you have two in a partnership of dance, onde você tem dois que estão numa parceria, numa dança, and never more than less than a meter from each other, e nunca estão a menos de 1 metro um do outro, because the whole purpose is the mutuality and the indwelling and flowing out from each other that is that unity of the dance. e a unidade da dança está exatamente na mutualidade deles e naquela união dos dois. It's not postmodern dance, Não é a dança pós-moderna, where your partner's somewhere off somewhere else, onde o seu parceiro está em outro lugar and they're doing their thing and you're doing your e thing. você está fazendo o que você gosta e ele está fazendo, ela está fazendo o que gosta. No, the rules of ice dancing As regras de patinação ou dançar no gelo is the unity and mutuality of the two. é a unidade e a mutualidade dos dois. And the beauty of it and the synchronicity of it is really what counts. E a beleza disto e a sincronicidade disso é o que vale. So the Christian life is that which shares in the life of the Trinity. Então, a vida cristã é a vida que compartilha da vida da Trindade, Which of course intensifies the centrality of relationship. o que intensifica a centralidade do relacionamento. It's not this idea that we're equipped to do our own thing. Não é essa a ideia de que nós estamos sendo equipados para fazer o que queremos. And that's why it's incompatible with Johannine discipleship to live without meditation and contemplation. E é por isso que é incompatível com o discipulado joanino você viver sem meditação ou contemplação. Hence the significance of the prayer of our Lord's high priestly prayer in John 17. Por isso a significância da oração sacerdotal de Jesus em João 17, That the oneness of the disciples is the oneness in the triune God. que aquela unicidade dos discípulos é a unicidade do Deus triuno, That they may be one even as we are one. que eles possam ser um assim como nós somos um. But of course that oneness that we have with each other implies the integration of the unity that we have within ourselves. Agora, essa unicidade que nós temos um com os outros também implica a integração da unidade que temos em nós mesmos. You can't have unity with other people if you are yourself in civil war with yourself. Você não pode ter unidade com outras pessoas se você mesmo está em guerra civil com você mesmo. So there's this intrinsic as well as extrinsic unity. E há uma unidade intrínseca e extrínseca. Now there's a second reason why we may reflect on discipleship as being so profoundly relational. E há uma segunda razão em por que nós podemos refletir sobre o discipulado como sendo tão profundamente relacional. And that is the Greco-Roman civilization achieved something that we've totally lost in our culture today. E isto é que a civilização greco-romana atingiu ou conseguiu alguma coisa que nós já demos por perdido na nossa cultura hoje em dia. That to be a classical person was to have a consciousness that was the same in the classical world. E isto é que para ser uma pessoa clássica significava ter uma consciência que era o mesmo no mundo clássico. Consciente que era o mesmo no mundo clássico. You had the same mindset from one end of the empire to the other. Você tinha a mesma postura ou posicionamento mental de uma ponta do império na outra. So one astute scholar, Fergus Miller, has said this. Então, estudioso muito astuto, Fergus Miller, disse o seguinte:
One of the most successful achievements of Greco-Roman civilization Uma das maiores conquistas da civilização greco-romana was the removal of the memories and of the identities of the people whom it absorbed. foi a retirada das memórias e das identidades das pessoas a quem ela absorveu. And so there was this common consciousness Então havia esse consciente comum, that was classical. que era clássico. We never dream of talking about Christians being united in a common consciousness, do we? E nós nunca nem sonhamos em falar em cristãos serem unidos num consciente comum, falamos? So that whether you're Brazilian or Canadian, Então, seja você brasileiro ou canadense, whether you're English or you're French, ou inglês ou francês, or whatever the ethnic differences that we may have, ou seja lá qual for a diferença étnica que você possa ter, that this empire é que este império unites all these diverse ethnic mores une todas as moralidades étnicas diversas into one consciousness. em um só consciente. And the reason why I want to focus on that, first of all, this evening, is because of where we left things this afternoon. E a razão por que eu quero me focalizar exatamente nisso, em primeiro lugar nessa noite, é por causa do ponto onde nós deixamos essa conversa hoje à tarde. We have, even as Christians, so much the consciousness of being heroic that we can't imagine what it must be like to have this mind that the apostle speaks about, this consciousness. Let this consciousness be in you, which was also in Christ Jesus, in Philippians 2. Porque nós, como cristãos, temos a tal ponto essa ideia de ser heróicos que nós não conseguimos nem imaginar o que é ter esta mente ou este consciente, que este consciente esteja em todos vocês, o mesmo que estava em Cristo Jesus. So how was this achievement of the obliteration of all other forms of ethnic consciousness? Então, como é que foi conseguido essa obliteração completa de todas as outras formas de consciente étnico? It was because they were all convinced Era, that there was a new form of consciousness that was superior to that of their own ethnicity. Isto aconteceu porque todos estavam convencidos de que havia uma nova forma de consciência que era superior à deles, das suas próprias etnias. This was a process that was done by Padilla education. E isso era um processo que aconteceu através da educação pedia. And this word, P-A-I-D-E-I-A, E essa palavra P-E-D-I-A refers to the consciousness that's developed when you're walking with somebody else. se refere à consciência que é desenvolvida quando você está caminhando com outra pessoa. So this process of education Esse processo de educação has its disciplines, tem as suas disciplinas, which we'll outline, que nós vamos listar, but it also means that it's the product of a certain kind of culture. mas também significa que ela é o produto de um certo tipo de cultura. And it's all revolving around the principle of personal relationship between the pupil and the teacher. E ela está toda construída em cima do princípio do relacionamento pessoal entre o aluno e o professor. As well as the primacy that is given to the classical literature. Bem como a privacidade que é dado à literatura clássica. So a youth would start with his grammarian, Então, um jovem começaria com a gramática, and then he would proceed to his rhetor, that's to say, the one who taught him how to express himself, daí ele iria para aquele que o ensinaria a oratória, como se expressar, and he would also be, of course, exercising his body in the gymnasium. e também estaria exercitando ao mesmo tempo seu corpo no ginásio. And in a sense, what he was doing was going from one hospital to another. E, num certo sentido, o que ele faria era ir de um hospital para o outro. É isso que ele estava fazendo. Because this education was all therapeutic. Porque essa educação era inteiramente terapêutica. So the notion of medical categories Então, essa ideia das categorias médicas, were the need for the healing of the soul onde a necessidade de curar a alma, through the therapy of spiritual exercises, pela terapia dos exercícios espirituais,
as well as, of course, the healing of the body, bem como a cura do corpo, or if not healing, at least the coordination ou se não cura, pelo menos a coordenação do corpo, that any sportsman requires. que é necessário para qualquer esportista. Now, this way of life had to be expressed. Agora, esse estilo de vida precisava ser expresso. But of course, in that world, there was the same temptation that we have today. Agora, nesse mundo havia a mesma tentação que nós temos hoje. Which is more important, the É. message or the means? O que é mais importante, a mensagem ou o meio? Now, they didn't know McLuhan's dictum that the medium is the message, Eles não conheciam o que o McLuhan diz, que o meio é a mensagem, because the Greek philosophers would resolutely reject that. porque os filósofos gregos iriam totalmente rejeitar isso, The means must be subservient to the message. porque o meio tem que estar subserviente à mensagem. Now, the whole dilemma of technology is that it's the medium that is more important than the message. Agora, o dilema todo da tecnologia é que o meio é mais importante do que a mensagem. And so we have something in common with the intense hostility that there was between the philosopher and the rhetorician. Então, nós temos alguma coisa em comum com aquela intensa hostilidade que havia naquela época entre o filósofo e o orador, o retórico. And so it wasn't only the early church, as Paul expresses himself in 1 Corinthians, Não era só a primeira igreja, como Paulo se expressa em 1 Coríntios, that he's fighting the rhetorician, que ele está arguindo contra os retóricos, but the Greek philosopher was also fighting the rhetorician. mas o filósofo grego também estava combatendo os retóricos. Because rhetoric without substance Porque retórica sem substância is showbiz. simplesmente é show. And that's, of course, what we do. E é exatamente isso que a gente faz. When technology controls the language Quando a tecnologia controla a língua, instead of the soul, em vez da alma, then you get this emptiness. aí você tem esse vazio. And so there was a real tension between them. Então havia uma grande tensão entre eles. So we may say that rhetoric was to the Hellenists what technology is to the modernists. Então nós poderíamos dizer que a retórica era para os helenistas o que a tecnologia é para os modernistas. Rhetoric was the technical proficiency in the use of language. Porque a retórica era aquela proficiência técnica no uso da linguagem. And they divided their techniques into 5 parts. E eles subdividiam essa técnica em 5 partes. You may invent words. Você pode inventar palavras, You arrange words. você arranja palavras, ordena palavras, You exercise elocution. In other words, your voice is trained. você trabalha a sua eloquência da voz, You memorize your speech. você decora seu discurso. So, typically you have these columns all around the arena Então você tinha essas colunas em toda a volta na arena, or the auditorium, ou então naquele auditório, and you memorize that this passage, this paragraph is directed to this column, e aí você decorava que esse parágrafo é dirigido àquela coluna, and this second column reminds you of the second section of your e speech, aquela coluna ali te lembra da segunda parte da sua palestra, and so on you go around the e columns, assim você vai por todas as colunas. and each one is a kind of signal of what you E memorized. cada um deles é para despertar a sua memória para aquilo que você decorou. And then after you've done this, you express yourself dramatically, of course. E depois de ter feito isso, você se expressa dramaticamente, é So claro. your poise, the use of your hands, the raising of your voice, and so on. Então a sua postura, o uso das mãos, elevar a sua voz e assim por diante. So when someone was being eulogized, Então, quando estava se fazendo um discurso a respeito de uma pessoa, it wasn't just a spontaneous speech from the heart and saying, "Oh, I think you're wonderful." não era um discurso espontâneo a partir do coração dizendo, olha, eu acho que você é maravilhoso. You were giving a science of eulogy. Você estava praticando a ciência do elogio. It was divided into 36 distinct stages E ela era subdividida em 36 estágios diferentes, of framing the eulogy. para você emoldurar esse elogio.
You talk about, such exterior things as the heroic source of that person, the excellence of birth. Você poderia falar de coisas externas como a fonte heróica daquela pessoa, a excelência do seu nascimento, The wonderful environment they had come o from, meio ambiente maravilhoso da onde vieram, all the personal advantages that they'd had in their e career. todas as vantagens pessoais que tiveram na sua carreira. So that's one section. Essa é uma seção. And then you go on and talk about the bodily excellences. Aí você fala das excelências corporais da pessoa, What beautiful eyes he has, que and olhos lindos que ele what tem, wonderful feet, e que pé maravilhoso, and you describe the whole anatomy. e você descreve toda a anatomia. And then, thirdly, you speak of his spiritual excellences, Daí você fala das suas excelências espirituais, all his virtues, todas as suas virtudes all his resultant actions, e todas as ações resultantes delas and all the circumstances of his life. e todas as circunstâncias da sua vida. And you did the same kind of elaboration E você fazia essa mesma elaboração when, as a lawyer, you were giving a legal document, quando você, como advogado, estava fazendo um discurso legal or you giving a political speech. ou um discurso político. And no doubt there were specialists that you went to for one form of rhetoric or another. E você procurava o especialista para uma ou outra forma da retórica. And the result was, of course, that the whole sort of manifestation of this is what you might say that rhetoric is heroic communication. E a manifestação toda disso aí pode ser resumida dizendo que a retórica é a comunicação heróica. Now, the philosopher said, E agora os filósofos diziam o seguinte: that's the betrayal of Greek culture. isso daí é a traição da cultura verdadeira. That isn't the purpose of being a classic. Um grego verdadeiro, um clássico, não tem esse propósito. It's not about showbiz. Não é um show que você tem que fazer. And you see, you can hear the echo of all of this retort that we find in Paul in 1 Corinthians 1 and 2, you see. E você ouve o eco de tudo isso em 1 Coríntios 1 e 2, com Paulo falando. And recently a scholar in Cambridge has been doing some very interesting study on showing how much the Corinthian church was influenced by the school of rhetoric in Corinth. E um estudioso de Cambridge está fazendo exatamente um trabalho muito interessante demonstrando como que a igreja de Corinto foi influenciada pela escola da retórica. There were two great schools of rhetoric in late antiquity. Na antiguidade haviam duas grandes escolas de retórica. The greatest was in Alexandria, A maior delas era na Alexandria and the second was in Corinth. e a segunda era justamente em Corinto. And if you look at the map, they're opposite each other in the Eastern Mediterranean. E se você olhar o mapa, eles estão opostos um ao outro no Mediterrâneo. So they really reinforced each other. Então um reforçava o outro. They're both like the beacon light of rhetoric in the ancient world. Eles eram como se fossem os holofotes da retórica no mundo antigo. So Paul tells you he doesn't come with all that eloquence of speech. E Paulo diz exatamente: não foi com eloquência de palavras que eu vim para vocês. He's not a heroic communicator. Eu não sou comunicador heróico. What he is speaking is the simple, plain words of the experience of the gospel. E o que ele está falando é a simples e plena comunicação do Evangelho, But da of course, experiência do Evangelho. for an audience that expects something different, Agora, uma plateia que está acostumada com retórica, you should tell them about our incident last Wednesday which was, in Recife. Don't tell them where it was, the church. but which one though? Which incident are you thinking of? Well, how the audience all disappeared. Quarta-feira passada, nós estávamos num culto assim chamado carismático. E aconteceu que o culto coincidiu com a última de uma série de 5 palestras do Dr. Houston. E era uma igreja que estava lotada, tinha milhares de pessoas lá, que tinham vindo para um culto carismático e receberam um culto houstoniano. E depois de um tempo de louvor, ele começou a falar e o pessoal começou a levantar e sair. E no meio para o fim da palestra dele,
daquelas milhares de pessoas naquele templo, sobraram as 50 pessoas que estavam fazendo o curso Dr. Houston. Não ficou ninguém lá. So I think Paul probably knew something of this in his Corinthian audiences. E eu acho que Paulo sentia isso aí nas suas plateias de corintianos. Essa but you see, that tension is with us, not with rhetoric, E essa tensão está conosco não na retórica, but with technocracy. mas com a tecnocracia. Our churches believe that if you don't have the latest program from America, As nossas igrejas acreditam que se você não tiver o último programa da América, your church won't grow. a sua igreja não cresce. So you go from program to program. E você vai de programa em programa. And so the program, this whole program mentality is like that of the rhetors. E essa rhetoricians. mentalidade de programa é exatamente como aquele dos retóricos. Now, why did the philosophers protest about this? Agora, por que os filósofos protestaram contra isso? We're talking about pagans protesting. E nós estamos falando de pagão que protestava contra isso. Because they would say you're undermining all the heritage of classical education. E eles diziam, quando você simplesmente fala por falar, você está solapando todo o significado de uma educação clássica. In other words, this Padilla education. Isso é a educação pedia. And the professor of the Sorbonne, who specialized in early Christian classical world, E um professor do Sorbonne que se especializou na educação do mundo cristão inicial, says that classical Padilla disse que a pedia clássica is a lifelong process to produce from the original childish material é um processo da vida inteira que busca produzir daquele material infantil inicial, from the imperfectly formed creature that we call a human being, daquele ser imperfeito que nós chamamos de ser humano, someone who will grow fully to be a man alguém que vai crescer até ser um ser adulto and achieve the fullest inner harmony with himself and his knowledge of the sources of his education. E conseguir uma harmonia perfeita e completa consigo mesmo e com as suas fontes de educação. The Padilla is one task that's worthy of a lifetime devotion. A pedia é uma tarefa que é digna de uma devoção da vida inteira. Now, if classical pagan education is worth a lifetime of devotion, Agora, se uma educação pagã clássica vale a pena você despender uma vida inteira se entregando a ela, what about Christian education? que tal a educação cristã? Do you think it's worthy of a full-time education? Você acha que vale a pena gastar uma vida fazendo isso? Or do you think the sort of church services that we have are enough? Ou você acha que os cultos que nós temos são o bastante? Or the programs that we have are Ou os enough? programas que nós temos nos bastam? No, you see, the pursuit of Padilla is the pursuit of excellence. A busca da pedia é a busca da excelência. And when do you achieve excellence? E quando você consegue a excelência, Hopefully at the end of your life, esperamos que seja no final da sua vida, but there's no guarantee you will. mas não há garantia de que você vai consegui-lo. It may be a lifelong ideal. Talvez seja um ideal para a vida toda. So, in other words, the aim of such education went far beyond the communication of information or data processing. Então, o alvo dessa educação era muito além do passar informação. Nor was it limited simply to being intelligent. E nem estava limitado simplesmente a ser inteligente. The whole purpose of it was to make the model citizens O propósito de tudo era criar cidadãos modelo, who had learned to be a Padilla model. que haviam aprendido a ser um modelo pedia. Socrates. Sócrates havia. Socrates was the exemplar of someone who died as he lived, Sócrates era o exemplo de alguém que morreu como viveu,
And he died because of the principles of his life. E ele morreu por causa dos princípios da sua vida. So it was an integration of body and soul, Então era uma integração de corpo e de alma, of the senses and the reason, do sentido e da razão, of the whole character as well as the amplification of the mind. do caráter todo e da amplificação da mente. You were to eventually end up as a classic. E você finalmente terminaria como um clássico. Not a book, but a person. Não um livro, uma pessoa. So a classic was a person. Então um clássico era uma pessoa. And the purpose of classical books E o propósito dos livros clássicos was to produce classical persons. era a de produzir pessoas clássicas. And any other function E qualquer outra função was vaguely ridiculous. era vagamente ridículo. Now, of course, you see the early Christian church was challenged by this. Agora a igreja primitiva, ela foi desafiada por isso. So they recognized that Christian education, Então eles entenderam que a educação cristã, and it's first used by a bishop of Rome in 90 AD. That's when the first time we hear the word Christian education. esse termo foi usado pela primeira vez por um bispo em Roma em 90 após Cristo. É a primeira vez que nós vemos esse uso. And of course they used the word Christian padia, E o que eles usavam era pedia cristã. and they spoke of the Holy Spirit as our padia, E eles falavam do Espírito Santo como nosso pedia. or they spoke of Christ as our padia. E falavam de Cristo como nosso pedia. So they realized that just as this slow process of disciplined life E eles percebiam que, da mesma forma que esse processo lento de vida disciplinada had been taken by the pagans, the same challenge was expected of the Christian. da mesma forma que tinha sido assumido pelo povo pagão, deveria ser assumido pelo povo cristão. So what is the purpose then of being a Christian disciple? Então, qual é o propósito de ser um discípulo cristão? To be a saint. Para ser um santo. It was sanctification. O propósito era a santificação. That was the end purpose of being discipled. E esse era o propósito final de ser discipulado. And this was true of the early fathers. The early fathers were great scholars, E isso era verdade dos primeiros pais. Eles eram grandes estudiosos, but the qualification of scholarship was the qualification of sanctity. mas a qualificação dessa escolaridade, desse estudo deles, era a qualificação da santidade. We would say they were not scholars, they were holy scholars, Eles não eram estudiosos, eles eram estudiosos santos, because they were communicating that which was having to be expressed in their life. porque eles estavam comunicando aquilo que era expresso ou a expressão das suas vidas. I think it's only in the 13th century that we find the split that begins to take place between being a scholar and being a saint. E eu acho que é só no 13º século que a gente começa a encontrar essa bifurcação entre ser um estudioso e ser um santo. And it was, of course, intellectualism, it was scholasticism that now created the split. E era exatamente o intelectualismo e o estudo que criou essa divisão. That the preoccupation of the mind need not be the preoccupation of a holy life. E que a preocupação da mente não tinha que ser necessariamente a preocupação com uma vida santa. So, the classical padia was an intensely personal process. Então, a pedia clássica era um processo intensamente pessoal. It was passed on from one generation to another, E ela era passada de uma geração para outra. so that we can speak of a civilization of padia. Então, nós podemos falar de uma civilização de pedia. And that's why it was so important to go to the right teacher. E por isso que era tão importante você ir ao professor correto. Now, they also, of course, recognized that this teaching had divine origins. Eles também reconheciam que esse ensino tinha origens divinas. So there was an archetype for the padia education. Então havia um arquétipo para a educação pedia. And for Athens, it was their patron goddess, Athena, E para Atenas era a deusa padroeira deles, que era Atênia, who gave her name to the city. que deu o seu nome para a cidade. And so it was in the light of the ideals of Athena that they became Athenians. E foi à luz dos ideais dela é que eles se tornaram atenienses. So perhaps you see there an echo of how, if you are a disciple of Christ,
That's how you are a Christian. E talvez você veja então o eco de que se você é um discípulo de Cristo, é assim que você é cristão. You have an archetypal reference Você tem uma referência em termos de arquétipo, of learning from Christ and being like Christ. de aprender de Cristo e ser como Cristo. So, when we speak of philosophy Então, quando nós falamos de filosofia, in the first century AD, no primeiro século após Cristo, we're not speaking about philosophy in the way that we speak about it today. nós não estamos falando de filosofia do jeito que a gente fala hoje. A school of philosophy was a school of life. Uma escola de filosofia era uma escola de vida. Philosophy was a way of life. It was a way of living. A filosofia era uma maneira de você viver. And so the consciousness that was developed by the Stoics or by the other philosophers Então, essa consciência que se desenvolvia pelos estoicos ou pelos outros filósofos was above all spiritual guidance and spiritual formation. era, acima de tudo, formação espiritual e direção espiritual. The philosopher was a spiritual guide. O filósofo era um guia espiritual. It was only in a very secondary sense that the notion of philosophy as a theoretical explanation of the cosmos, of the logos, was also undertaken. E foi só num sentido muito secundário de que a filosofia poderia representar uma maneira de se compreender o logos e o cosmos. So if we read John's Gospel Então, se nós lermos o Evangelho de João, as it was delivered to these communities in Asia Minor at the end of the first century, da maneira que ela foi entregue a essas comunidades da Ásia Menor no final do primeiro século, living as they were in a highly Hellenized culture, vivendo como viviam numa cultura altamente helenizada, they didn't read it in the way that we read the text today. eles não liam do jeito que nós lemos o texto hoje. They had a different consciousness. Eles tinham outro consciente. It was something to live by. Era algo para se viver, para se viver. And so it was a reading of a life. E era a leitura de uma vida. And so it was only later that when philosophy became abstract, E foi só mais tarde, quando a filosofia se tornou alguma coisa abstrata, that it was considered unclassifiable, que ela foi considerada inclassificável. or indeed unreadable, as some of our postmodern philosophers are if you try and read them. Ou então completamente ilegível, como são alguns dos nossos filósofos pós-modernos. No, you knew that this was about living. Não, você lia isso e sabia que era a respeito de viver. So everything was relevant. Então tudo era relevante. And so you went there to have a friend. Então você ia à escola para ter um amigo. And as I was saying the other day, Ignatius of Loyola in the 16th century, when he adapted the spiritual disciplines in a four-stage series of meditations, E como eu dizia mais cedo, Inácio de Loyola, no 16º século, quando ele adaptou as disciplinas espirituais em 4 partes, he was imitating the classical philosophers. ele estava imitando os filósofos clássicos. And so, what was the teaching? Então, qual era o ensino? Well, there were 4 series of exercises, like, as we said the other day, 4 curricula. Haviam 4 séries de exercícios, ou como dissemos o outro dia, 4 partes do currículo. You learn to live, Você aprendia a viver, you learn to dialogue, você aprendia a dialogar, you learn to die, você aprendia a morrer and you learn to read. e você aprendia a ler. So let's look at them. Então, vamos olhar para elas. Learning to live Aprender a viver was a double therapy. era uma dupla terapia. It was therapeutic of mind and body. Era terapêutico para a mente e para o corpo. And so Epicurus, that we often misjudge as being a playboy, Então, o epicureu, que a gente julga mal como sendo um playboy, was not really at all a playboy. He was very serious about a way of life that was Epicurean. ele não era um boyzinho, não. Ele era muito sério quanto a um estilo de vida que era epicuriano. He was really wanting to give you well-being in your spirit, E ele tinha a ideia de te passar um bem-estar no seu espírito, like a cognitive therapist might do today. como um terapeuta cognitivo faria hoje.
So he says, empty is that philosopher's argument by which no human suffering is therapeutically treated. E ele diz, é vazio esse argumento onde dizem que nenhum sofrimento humano pode ser tratado. He was the kind of chap that would say, look, I'm in church with you today, E ele é o tipo da pessoa que diria assim, olha, eu estou na igreja com você hoje and I've got a sermon for you, e eu tenho um sermão para você, but I'm looking in your faces, mas eu estou olhando nos seus rostos. and some of you are crying, Alguns de vocês estão chorando, some of you look very depressed, alguns estão muito deprimidos, some of you look very angry, alguns estão com muita raiva and you're exhibiting all these different e emotions. vocês estão exibindo todas essas emoções diferentes. It's useless for me to communicate some ideals. Então é inútil eu tentar passar algum ideal. I have to be a therapeutic doctor, Eu preciso ser um médico terapeuta, a doctor of the soul. um doutor da alma. And so philosophy was a medical category of communication. Então a filosofia era uma categoria médica de comunicação. And so he goes on to say, Então ele continua dizendo, empty is that philosopher's argument by which no human suffering is therapeutically treated, for just as there is no use in a medical art that does not cast out the sicknesses of the body, é vazio você dizer que não há sofrimento humano que não possa ser tratado terapeuticamente, porque da mesma forma que houvesse a prática médica que não retira a doença do corpo, so too there is no use in philosophy unless it casts out the suffering of the soul. não há utilidade na filosofia a não ser que ela retire o sofrimento da alma. And so Cicero, who was one of the exemplars in the early part of the 1st century AD, Então Cícero, que era um dos exemplares na primeira parte do século, puts it very succinctly. coloca isso muito simplesmente. There is, I assure you, a medical art for the soul. Ele diz, tem e eu te garanto uma arte médica para a alma. It is philosophy, É a filosofia, whose aid need not be sought, as in bodily diseases, que você não precisa ir procurar como quando você tem uma doença corporal, from outside of ourselves, do lado de fora de você. but we must endeavor with all our resources and our strength Mas nós temos que lutar com toda a nossa força and become capable of doctoring all that is within our souls. e nos tornar capazes de tratar ou de medicar tudo que tem do lado de dentro da nossa alma. Now you see, the rhetoricians have no interest whatsoever about the healing of the soul. Agora, o pessoal da retórica não tem interesse nenhum em curar a alma. They were only concerned in the wrapping up, like the gift wrapping, of words for the sake of words. Eles estavam interessados só em embrulhar palavras em papel de presente para que ficasse bonito. They were there to stimulate vanity, which is one of the sicknesses of the soul. E eles estavam lá para estimular a vaidade, que é justamente uma das doenças da alma. So again, Cicero says, philosophy is an activity that secures the flourishing, or what he calls the eudaimon, the happy spirit, E a filosofia, então, é uma terapia que garante o crescimento do espírito feliz. and so they reversed our ways of seeing. Instead of having a human vision of things, Então foi revertida a nossa maneira de ver as coisas. Ao invés de ter uma maneira humana de enxergar, rather have a natural view of things. vamos ter uma maneira natural de ver as coisas. And what they mean by a natural view of things is align your emotions to the Logos. E o que eles queriam dizer por uma visão natural das coisas era o alinhamento das suas emoções com o Logos. That's our point of reference. Esse é nosso ponto de referência. The harmony of reality. A harmonia da realidade. But of course, this transformation of vision is not easy. Agora, essa transformação de visão não é fácil. So, two things are needed. Então, duas coisas são necessárias. You have to pursue research through thorough investigation. Você tem que pesquisar e fazer uma investigação. You may have to do a lot of reading, Você talvez tenha que fazer muita leitura, but you also have to do a lot of listening mas você também tem que ouvir bastante to those who will help you. aqueles que vão te ajudar. And so you need to pay attention.
Então você precisa prestar atenção. And you need self-mastery. E você precisa de domínio próprio. And you've got to discern to be indifferent to indifferent things. E você tem que discernir para se manter indiferente às coisas indiferentes. Now, these were all technical words that I've enumerated, E isso é todo um palavreado técnico que eu estou listando para vocês. as if to say, well, each one of them will take a class in itself. E cada uma delas é uma aula em si. And then another list that they prescribed was that we have to meditate, E outra lista que eles montavam, outro currículo, é que nós precisávamos meditar to learn to know ourselves. para que a gente possa se conhecer. And then we have to interpret what are the therapies that we require for our different passions. E aí nós precisamos interpretar quais são as terapias para as nossas várias paixões. We have to read the classics. Temos que ler os clássicos. We have to have remembrance of good things. E nós temos que ter lembranças de coisas boas. We need to exercise self-mastery Nós temos que exercer o domínio próprio and make sure that we accomplish our duties. e ter certeza que a gente cumpre nossas obrigações. But pivotal to all this is the key importance of attention. E central a tudo isso é a necessidade da atenção. Learning to pay attention Aprender a prestar atenção. is to keep one fully aware of what's going inside one, É para que você fique absolutamente apercebido daquilo que está indo por dentro de você, as you pay attention to yourself, à medida que você presta atenção para si mesmo, but also paying attention to others, mas também prestando atenção para os outros, so that we live in harmony with those around us. para que a gente viva em harmonia com aqueles em nossa volta. And your whole focus is on the present moment. E o seu foco todo está no momento presente. Actually, in the 16th century, some of the Catholic spiritual directors, well, actually, he's in the 18th century, but certainly from the 16th century onwards, Do 16º século para frente, alguns diretores ou dirigentes espirituais católicos, like Jean-Pierre de Caussade, como Jean-Pierre de Caussade, focused all his spiritual direction on paying attention to the present moment. focalizou toda a sua direção espiritual em prestar atenção no momento presente. So that Kitty Muggeridge, the wife of Malcolm Muggeridge, as a devout Christian, wrote a translation of some of the letters of Jean-Pierre de Caussade. Ao ponto de que Kitty Muggeridge, que era a esposa de Malcolm Muggeridge, escreveu todo um livro sobre a tradução das cartas desse senhor, Called The Sacrament of the Present Moment. que era chamado o sacramento do momento presente. That's the first then series of exercises. Então este era a primeira série de exercícios do currículo, Paying attention to your body and paying attention to your mind. prestando atenção para o seu corpo e prestando atenção para a sua mente. And mind, of course, includes the emotions. E a mente incluindo as emoções. Then secondly, learning to dialogue. E em segundo lugar, aprendendo a dialogar. So Socrates believed emphatically that we arouse others by dialogue, E Sócrates cria enfaticamente que nós despertamos os outros através do diálogo, to think for themselves. para que pensem por si mesmo, por si próprio. So its educative purpose is maieutic. That's to say, it's a childbirth. It's bringing to birth the intuitions that we have ourselves. Então, o seu propósito educacional é miótico, é de dar à luz, é de trazer para fora as coisas. And although, as we've seen, Kierkegaard was denouncing the Socratic approach, E apesar de que nós temos visto que Kierkegaard estava denunciando a abordagem socrática, he was very well aware of the importance of dialogue. ele estava muito apercebido da importância do diálogo. So one of the things that I'm wondering about in the future E então, uma das coisas que eu fico pensando sobre o nosso futuro is whether we'll have many addresses like we're having this evening or throughout this whole week. é que, será que nós vamos ter aulas como nós tivemos essa semana? I think the role of the sermon is going to diminish, Eu acho que o papel do sermão vai diminuir. and we're going to have a vital faith, E nós vamos ter uma fé vital. because I think the future lies much more with Christian dialogue. Porque eu acredito que o futuro está muito mais no diálogo cristão. It more particularizes, Ela particulariza mais, it deepens, ela aprofunda, and it certainly it helps us to examine much more profoundly the implications of the faith. e ela nos ajuda a examinar muito mais profundamente as implicações da fé. Look at John's Gospel, Olha o Evangelho de João, full of dialogue. cheio de diálogo.
even our Lord's discourse in the upper room Até o discurso do nosso Senhor ali no cenáculo. is dialogical. Ele é de diálogo. One disciple interrupts Jesus and then another. Um discípulo interrompe Jesus e depois o outro. He answers one issue and deals with another. Ele responde a um e lida com o outro. You can't read chapters 14, 15 without seeing all the disciples involved in that same Padilla type of E education. você não consegue ler os capítulos 14 e 15 sem ver o envolvimento dos discípulos naquela educação pedia. So what does dialogue help you to do? Então, o que o diálogo te ajuda a fazer? Throws you back on yourself to be self-reflective. Ela te lança de volta em cima de si mesmo para que você reflita sobre você. It discloses your own thoughts, Ela desfecha seus próprios pensamentos. so they're not all simply deluged by the fire hydrant that I've been giving you. De forma que elas não fiquem totalmente afogadas nesse enxurrada que eu tenho jogado em cima de vocês. It's like being able to pass a cup of cold water to each other, É como se você pudesse dar um copo de água fria um para o outro. you see. So true dialogue is honest. Então, o verdadeiro diálogo é honesto. It expresses both what is personally felt and experienced Ela expressa aquilo que é pessoalmente sentido e experimentado. and tests whether it's been apprehended or not. E ela testa se aquilo foi compreendido ou apreendido ou não. As clearly Philip hadn't apprehended Jesus' Padilla teaching. Como Filipe claramente demonstrou que não aprendeu o ensino pedia de Jesus. Now, one of the things about dialogue Agora, uma das coisas a respeito do diálogo is that you can't have it with hostility. é que você não pode tê-lo com hostilidade. Hostility just shuts us up. A hostilidade tranca tudo. So it's of the essence that the Padilla educator is gentle. Então, é essencial que o educador pedia seja manso. This encourages the interlocutor to move forward. E isso encoraja o interlocutor para que ele vá adiante, que ele vá para frente. Trench warfare doesn't help in communicating the truth to others. A luta nas trincheiras não ajuda a comunicar a verdade um para os outros. When we're firing rockets at each other. Quando a gente se abaixa e atira no outro. So really what is concerned is progress in further insights. Então, o que há de interesse nisso é progresso em maior compreensão. And of course, conversion, both for the pagan and for the Christian, E a conversão, tanto para o pagão quanto para o cristão, is the real goal of dialogue. é o verdadeiro alvo do diálogo. And of course, for the pagan, it was turning the soul from the realm of the senses and of the emotions E para o pagão, isso era converter a alma do mundo das emoções e dos sentidos towards the eternal verities of the Logos. para as verdades eternas do Logos. It was truly the Spirit's itinerary towards the divine. Ela era, na realidade, o itinerário do Espírito em direção ao divino. So what happens after you learn to dialogue? Então, o que acontece depois que você aprende a dialogar? Well, you learn to die. Aí você aprende a morrer. Now, what they mean by dying is not just the loss of the body. Agora, o que eles querem dizer através de morrer não é simplesmente a perda do corpo. It's learning to live outside of yourself. É você aprender a viver fora de si mesmo. It's elevating self-transcendence. É elevar a autotranscendência. And that, you see, is the death of our culture. E isto, como podem ver, é a morte da nossa cultura. That we're only concerned with the immediacy. É que nós só estamos preocupados com o imediatismo. We don't have a skyline. Nós não temos um horizonte. We're living on the foreground of life. Nós estamos vivendo só aqui na antessala da vida. And so Socrates was prepared to die rather than to renounce the claims of a good conscience. Então Sócrates estava pronto a morrer ao invés de renunciar às alegações de uma boa consciência. So basically, learning to die Então, basicamente, aprender a morrer is being trained to separate oneself é você ser treinado para separar você mesmo from one's passions. das paixões, das suas próprias paixões. And so our desires are a source of tyranny. Então, nossos desejos são uma fonte de tirania. And so, quoting from Seneca, Montaigne later says in the 16th century, Então, citando Sêneca, Montaigne diz mais tarde no século XVI, keep death before your eyes every day, mantenha a morte perante seus olhos todos os dias. and then you will never have any abject thought, nor any excessive desire. Aí você não terá nenhum pensamento abjeto, nenhum desejo excessivo. Death
provides lucidity. A morte provê lucidez. It's what Samuel Johnson once remarked in the 18th century. É o que o Samuel Johnson uma vez disse no século XVIII. That when a victim is ascending the scaffold, it's amazing how mightily God clears his head. É que quando a vítima está subindo em direção à forca, é impressionante como que Deus limpa realmente a sua mente. So, the unimportance of the trivial. Então, a pouca importância do trivial. In fact, being swamped by the domestic details of daily life. Ou então você se ver afogado nos detalhes da vida doméstica diária. You should be detached from. Você deve se desligar dessas coisas. Now, of course, what learning to die Esse aprender a morrer is not Christian dying. não é a morte cristã. In fact, it's the antithesis of Christian dying. Para falar a verdade, é a antítese da morte cristã. Because the purpose of dying is not to die. Porque o propósito de morrer não é morrer. It's not just to control our emotions. Não é simplesmente de controlar nossas emoções. The purpose of dying is to share in the new life in Christ. O propósito de morrer é de você compartilhar na nova vida de Cristo. And that's why the resurrection is so significantly a bodily resurrection. E é por isso que a ressurreição é altamente significativamente uma ressurreição corporal. Because Christ, by his bodily resurrection, remains available to us. Porque Cristo, através da sua ressurreição corporal, se mantém à nossa disposição. That's the meaning of being corporal. E esse é o significado de corporal. That you're not a ghost unavailable to others, Que você não é um fantasma que não está disponível para ninguém, but you have an availability. mas você tem uma disponibilidade. And we have this supreme availability, of course, in Christ's bodily resurrection. E você tem a suprema disponibilidade na ressurreição corporal de Cristo. So the body is not discarded. Então o corpo não é descartado. It's essential Ela é essencial for the reality of the Christian life. para a realidade da vida cristã. And so the Christian doesn't discard it or becomes careless of his body. Então o cristão não descarta e faz pouco caso do seu corpo. I mean, to put it literally, I'm not going to be very available to you if I push myself so hard that I'm on my sick bed all the time. Por exemplo, eu não vou estar disponível para vocês se eu trabalhar tanto que eu estou sempre na cama doente por desgaste. So keep in good health, Então, por favor, mantenha a sua saúde. while at the same time you've died unto the Lord Jesus. E ao mesmo tempo você morreu em Cristo. So that's the paradox. Esse é o paradoxo. That you're most effective with a healthy body, É que você tem a sua maior eficácia com um corpo sadio, but at the same time with living in the death of Christ. mas ao mesmo tempo nós vivemos na morte de Cristo. So the pagans didn't know about this. E os pagãos nada entendiam disso. And then they came to learning how to read. E daí chegava finalmente a aprender a ler, quarto currículo. All the philosophical schools, doesn't matter who they were, agreed that the original state of mankind is disordered. Qualquer das escolas de filosofia concordavam que o estado original do homem estava desordenado, That his condition is unhappy. que a sua condição é de infeliz. And they meant by being unhappy not just simply they've got a long face, E eles não queriam dizer por infeliz que o pessoal tinha cara comprida, but they're possessed by a negative spirit. mas sim que estavam possuídos por um espírito negativo. They don't have this demon that is you, that's to say, a happy spirit. E eles não têm esta presença de felicidade. So you see, they believed in indwelling of another in one's life. Então eles criam no habitar de outro na vida de uma pessoa. It was a spiritual connotation. Era uma conotação espiritual. But of course, the notion of happiness is the antithesis of the Christian. Agora, a sua noção de felicidade é a antítese da noção cristã. For them, happiness is a return to oneself, Porque para eles a felicidade era a volta para si mesmo to have more integration of the self. e ter maior integração do ser. And so they saw that it's the disordered, disintegrated self that makes one unhappy. E eles percebiam que é exatamente a pessoa desordenada e desintegrada que fazia a pessoa se tornar infeliz. You know, Freud didn't go much further than that. E o Freud não foi muito além disso. And so, in all of this, this was an education Tudo isso era a educação. that the Christians
also recognize important. que os cristãos também reconheciam como sendo importante. When we read the life of Antony, who is the great sort of archetype of the Desert Fathers, Quando nós lemos a vida de Anthony, que é o grande arquétipo dos pais do deserto, Athanasius narrates at the beginning of his book on the life of Antony in 357 Atanásio relata no início do seu livro sobre a vida de Anthony, em 357, that the key to his change of life was he began to pay attention to himself. que a chave para a sua mudança de vida é que ele começou a prestar atenção a si mesmo. And on his deathbed, he is reported to have said to his disciples, E no seu leito de morte, diz que ele falou para os seus discípulos: live as though you were dying every day, viva como se você estivesse morrendo todos os dias, paying heed to yourselves, prestando atenção a si mesmo and remembering what you heard from my preaching. e lembrando do que vocês me ouviram ensinar. That's an echo of what Paul said when he said farewell to the Ephesian elders. E isso é um eco do que Paulo falou quando ele se despediu dos Efésios, When he's speaking to the pastors of the church, the elders of the church. quando ele está falando aos anciões da igreja. Take heed to yourselves. Cuidem de vocês mesmos, ou deem atenção a si mesmos. Pay attention. And so we could say so much more, but you see the significance of this material Poderíamos dizer muito mais, mas a significância desse material, and perhaps I've over elaborated on it, e quem sabe eu acho que eu falei demais sobre isso, is the kind of milieu in which the disciples were speaking to Jesus or listening to Jesus in the upper room. representa o tipo de ambiente ou situação onde os discípulos escutavam o discurso de Jesus no cenáculo. And of course they're distressed that they're losing their padia. Agora, eles estão chateados porque o pedia deles vai embora. How are they going to find the way without him? E como é que eles vão achar o caminho sem ele? And so he promises that they will have another comforter, the Parakletos. Então ele promete que vai lhes mandar um outro consolador, que é o Paracleto. Now we said at the beginning of our talk that it's a distortion perhaps of John's gospel to say that, oh, by the way, now that I'm going, then the Holy Spirit will come. Agora, como eu disse no começo, é uma distorção do Evangelho de João você dizer, olha, já que eu estou indo, agora o Espírito Santo virá. Because I think what we find is that you can't understand the nature of Jesus Christ without the Holy Spirit. Porque eu acho que o que nós vamos descobrir é que você não pode compreender a natureza de Jesus Cristo sem o Espírito Santo. Christ is the one in whom the Spirit dwells in fullness. Cristo é aquele em quem o Espírito habita em plenitude. He's the one who went out of himself in all the fullness of the incarnation. Ele é aquele que saiu de si mesmo em toda a plenitude da encarnação. Jesus, in a sense, poured himself out, Jesus, num certo sentido, se derramou. but in the pouring of his life out, he was filled with the Spirit. E nos despejar da sua vida, ele foi cheio do Espírito. There's nothing vacuous about that pouring out of his life. Não há nada de vácuo nisso dele despejar a sua vida. And so in the early church, Então, na primeira igreja, as in the first century when this gospel would be read, e bem como no primeiro século, quando esse evangelho seria lido, the Spirit of Christ and the Holy Spirit are scarcely distinguishable. o Espírito de Cristo e o Espírito Santo, não existe distinção entre eles. And so my colleague Gordon Fee has written a voluminous text E o meu colega Gordon Fee escreveu todo um texto grande sobre isso, in which he demonstrates that almost 50% of the usage of the Spirit in the Gospels, onde ele demonstra que in 50%, the epistles, que 50% do uso do Espírito nas epístolas is the Spirit of Christ alongside the Spirit that is the Holy Spirit. é o Espírito de Cristo ao lado do Espírito que é o Espírito Santo. When is the Holy Spirit not the Spirit of Christ? E aonde que o Espírito Santo não é o Espírito de No, it's Cristo? never. Em nenhum lugar. And so the advantage of this understanding E a vantagem dessa compreensão that it's the Holy Spirit who concretely é que é o Espírito Santo que concretamente is expressed in the life and ministry of Jesus. é expresso na vida e no ministério de Jesus. So we must not try and separate them. Então a gente deve não tentar separá-los.
we're told, of course, in the Synoptics that Mary was conceived by the Holy Spirit. Nós somos ensinados nos evangelhos sinóticos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. So the birth of Jesus is the work of the Holy Spirit. O nascimento de Jesus é o trabalho do Espírito Santo. And if we read the prelude of John's Gospel over the issue of the creation, e se lemos o prelúdio do Evangelho de João, também o assunto todo da criação, implicit in our reading is that the Spirit is hovering over the whole of creation. Implícito na nossa leitura está exatamente que o Espírito de Deus pairava sobre toda a criação. So the Eastern Church is right to correct the West when the West has assumed that somehow the work of creation is the work of the Father and the work of redemption is the work of the Son and the work of the Spirit is the work in the church. Então a igreja oriental está correta quando corrige a igreja ocidental, que em algum momento passou a entender que o trabalho do Pai é a criação, que o trabalho do Filho é a redenção e que o trabalho do Espírito é o trabalho da igreja. So that the whole of John's Gospel is saturated by the Holy Spirit. Então todo o Evangelho de João está saturado no Espírito Santo. So the mystery of the incarnation is identifiable with the advent of the Holy Spirit. Então o mistério da encarnação é identificável com o advento do Espírito Santo. So wherever we see the presence of Jesus, we see the presence of the Holy Spirit. E aonde nós vemos a presença de Jesus, nós vemos a presença do Espírito Santo. And so in chapter 1, 32, 33 at the baptism of Jesus, então no capítulo 1, versículo 32 e 33, no batismo de Jesus, John uniquely speaks about the witness of the Holy Spirit at his baptism. João fala de forma única da presença do Espírito Santo no batismo. So behold the Lamb of God that takes away the sins of the world is in the context of the dove that is the harbinger of this new creation. Então a frase eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é no contexto daquela pomba que desce representando o Espírito Santo. So when he is giving this gift of the Spirit as the Parakletos in the upper room to the disciples after his death. Então no cenáculo ou quando ele está dando este dom do Espírito Santo aos discípulos, is because the Spirit has been with him throughout the gospel. É porque o Espírito tem estado com ele através dos evangelhos ou do evangelho. So we need to appreciate then the significance of this divine companionship that we now have with the Spirit. Então nós temos que apreciar a significância desse companheirismo divino que nós temos com o Espírito. And when we think of the Parakletos, we can think of the Paideia. E quando pensamos no Paráclitos, nós podemos pensar no Paideia. It's often been argued by expositors that the Parakletos is a legal counsel. Muitos expositores querem arguir que o Paráclito é um conselheiro legal. And of course this figure of speech that we've seen, this symbolism of John as that of the law court. E como nós já vimos, existe esse simbolismo no livro de João de um tribunal. How early Christianity was on trial before the pagan world. E era exatamente o cristianismo que estava sendo julgado pelo mundo pagão. How the disciples were being expelled from the synagogues. E como os discípulos estavam sendo expulsos da sinagoga. And needed someone to defend them in their cause. E careciam de alguém que os defendesse na sua causa. So we understand that element of legal counsel is there. Então entendemos que existe esse elemento de conselheiro legal. But the word Parakletos is untranslatable. Mas a palavra Paráclito é intraduzível. Because it means more than we can imagine it means. Porque ela significa muito mais do que poderíamos imaginar que significa. The indefinability of the Paraclete is indicative that the Holy Spirit is never taken by surprise in any need we may have. E esse fato de que não se pode traduzir esta palavra e este termo, ele indica que o Espírito Santo nunca é pego de surpresa em nenhuma situação que você possa estar passando. In other words, really what John is indicating is that
all that he does is infinitely more than any Padilla, any human Padilla could ever do. E o que João está nos indicando é que o que ele faz, o Espírito faz, é muito mais do que qualquer pedia humano poderia fazer. Though the Padilla, of course, if he's successfully going to give you a consciousness that's classical, he's doing a lot. Agora, o pedia humano, se ele vai te dar uma consciência clássica, ele está fazendo muita coisa. But I think Jesus goes further. Mas eu acho que Jesus vai mais adiante. Because what he's promising us Porque o que ele está nos prometendo is that perhaps we may say the Padilla is the first time we've understood what it is to be a person. é porque talvez a gente pudesse dizer que o pedia é a primeira vez que nós compreendemos o que é ser uma pessoa. He is the presence in our life that turns a lonely I to a glorious we. Ele é a presença na nossa vida que faz aquele eu solitário virar um nós glorioso. He converts our self-consciousness Ele converte aquela nossa autoconsciência into this profound awareness of the other at our side all the time. a esta profunda consciência da presença do outro ao nosso lado o tempo todo. So that we have a social identity Então nós temos uma identidade social and an individualistic identity no longer. e nunca mais uma identidade individualista. So as a loving person, Então é uma pessoa amorosa, he communicates, ele comunica, he teaches, ele ensina, he judges, ele julga, he comforts, ele consola he communes. e ele comunga. He enables us to be different. Ele nos permite ser diferentes. So the whole identifying of ourselves Então há toda esta reidentificação nossa is implicit in this reality of who is our mentor and our teacher, but also our judge. é implícito em quem é o nosso mentor, nosso professor e ao mesmo tempo nosso juiz, Who in fact teaches us all things. e que nos ensina todas as coisas. And so this reality of the term Holy Spirit E esta realidade do termo Espírito Santo is also polemic, também é polêmico, because he's not to be confused with our spirit. porque ele não é para ser confundido com o nosso espírito. That's why we call him in his otherness the Holy Spirit, E é por isso que nós chamamos ele, por ser outro, o Espírito Santo, because that's what we mean by holiness, otherness. porque santo é isso, é outro. He's not to be confused with myself. Ele não é para ser confundido comigo mesmo. And yet at the same time, E mesmo assim, ao mesmo tempo, his personal indwelling a habitação pessoal dele, that transforms the identity of the believer, que transforma a identidade do cristão, transforms our relationships. transforma também os nossos relacionamentos. And so we realize that he's bringing us into the presence of the triune God of grace. E aí nós entendemos que ele está nos trazendo para dentro da presença do Deus triuno da graça. So when we meditate on the Lord's Prayer in John 17, Então, quando meditamos na oração sacerdotal de Jesus em João 17, we realize that the only way that we can read John 17 nós entendemos que a única maneira de se ler João 17 is to know that we listen in on this converse between the Father and the Son, é que because the Holy Spirit makes it possible. nós estamos fazendo uma escuta telefônica de uma conversa entre o Pai e o Filho, porque o Espírito Santo torna isso possível. Because as Augustine says, Porque, como Agostinho diz, it's one thing for the lover to have a recipient, é uma coisa o amante ter um recipiente. as the Father is the lover of the Son, Da mesma forma que o Pai é o amante do Filho, loving the Son infinitely and perfectly so, amando o Filho infinitamente e perfeitamente, and for the Son to be the recipient fully, infinitely of the Father's love. e o Filho é o recipiente inteiro e completo do amor do Pai. But what is it that they're giving and share and receiving? Agora, o que é que eles estão dando e recebendo um para o outro? They're giving and receiving love. Eles estão dando e recebendo amor. How do we know? Como é que a gente sabe? Oh, says Augustine, Agostinho diz, the Holy Spirit is the gift of love. o Espírito Santo é o dom, é o presente do amor.
The Holy Spirit is the manifestation of love. O Espírito Santo é a manifestação do amor. And so, as Paul writes to the Romans, he says it's by the Holy Spirit that his love has been shed abroad in our hearts. Então Paulo, escrevendo para os romanos, diz que é pelo Espírito Santo que o seu amor é derramado em nossos corações. And so Richard Victor, in the end of the 12th century, could say there can only be perfect love when you have three persons. Então Richard Victor, no final do 12º século, dizia: só pode haver amor perfeito quando você tem três pessoas. There must be a perfect, infinite source of love. Tem que haver uma fonte perfeita e infinita de amor. But that giving of love is frustrated if it isn't perfectly received. Agora, esse dar do amor é frustrante se ele não é recebido com perfeição. So the Father who gives perfectly Então o Pai que dá perfeitamente and the Son who receives e o perfectly Filho que recebe perfeitamente needs a third component. precisam ou carecem de um terceiro It componente. requires another person. Requer mais uma pessoa, Because it can be still selfish if it's only between two. porque ainda pode ser egoísta se é só no meio de dois. But it's the Holy Spirit who shares it. Mas é o Espírito Santo que compartilha isso. So it's not a divine club Então não é um clube divino that excludes everybody else. que exclui os demais. It's that which is shed abroad É aquilo que é derramado para fora in the life of the church. na vida da igreja. Now, one of the things, and I want to close now because it's getting late, É uma das coisas que eu quero dizer ao encerrar, porque está ficando tarde. so much we could say. E existe tanto que nós poderíamos dizer. But I would encourage you to read Calvin's Institute's Book 3. Eu encorajaria vocês a lerem as Institutas de Calvino, livro 3. Because Calvin is a legal mind, Porque Calvino tem uma mente de profissional legal so he does everything very systematically e ele faz tudo muito and sistematicamente precisely. e precisamente. So he divides his defense of the Christian faith, for which some of his friends had already suffered in martyrdom, E então ele divide essa fé cristã que alguns amigos dele já tinham sofrido o martírio por causa dela. He says, the appeal that we're making to you is that these are not heretics, these are people who live by the faith of the early fathers. E ele diz: nosso apelo para vocês é que essas pessoas não são hereges, eles são pessoas que viveram pela fé dos pais. They're really classical Christians in that sense. Eles são cristãos clássicos nesse sentido. So, what is it they believe? E o que é que eles acreditam? So he appeals to the fathers and especially to Augustine, E ele apela então aos pais e especialmente a Agostinho. that any scholarly Catholic in the 16th century would accept. É que qualquer católico bem estudado do 16º século estaria pronto para aceitar. They believe in the Trinity and they believe in the Church. Eles acreditam na Trindade e acreditam na Igreja. Well, Book 1 is about God the Father. Então o livro 1 é a respeito de Deus o Pai. All the attributes and manifestations that we have of Him biblically. E todos os atributos e manifestações que nós temos dele biblicamente. Book 2 is Jesus Christ and the salvation that we have in His name. E livro 2 é Jesus Cristo e a salvação que nós temos em seu nome. Oh yes, well then Book 3 must be the Holy Spirit. Então o livro 3 vai ter que ser o Espírito Santo. No, he doesn't mention anything about the Holy Spirit. Não, ele não menciona nada do Espírito At least Santo. not directly. Ou então não diretamente. It's one of the most wonderful classics on the devotional life of the Christian life. It's a portraiture of the Christian life. Ele é um dos maiores clássicos da vida cristã, é um retrato da vida devocional cristã. So then, of course, Book 4 is about the church. Então o livro 4 é a respeito da igreja And, of course, his doctrine of the church. e a sua doutrina da igreja. So what's happened to the Holy Spirit? E aí, cadê o Espírito Santo? What he's saying is something that we've forgotten in contemporary Christian scholarship. O que ele está dizendo é algo que nós nos esquecemos em nosso estudo contemporâneo cristão. The teaching of Christian faith O ensino da fé cristã is both the work and the manifestation of the Holy Spirit. é ao mesmo tempo a obra e a manifestação do Espírito Santo. He transforms those words, those texts, those doctrines Ele transforma essas palavras, esses textos, essas doutrinas in the living tissue of our lives. na fibra viva das nossas vidas. He is the padia
Ele o pedia, that makes that spiritual formation possible, que torna possível essa formação espiritual, so that our scholarship and our sanctity remain one. para que a nosso estudo e a nossa santidade se mantenham uma só coisa. And this is the promise that Jesus made in the upper room, E essa é a promessa que Jesus fez naquele cenáculo, that he would bring all this to our remembrance. que ele traria todas as coisas à nossa lembrança. And remembrance was much more to even the classical world than we have it today. E essa coisa de lembrança era muito mais no mundo clássico do que é para nós hoje. In other words, it's not the remembrance of facts. Não é a lembrança de fatos. It's really the awareness that we have a consciousness É sim você perceber que tem uma consciência. of the presence of God in our lives. É a consciência de Deus na sua vida. You might say that for Augustine, memory or memoria Para Agostinho, a memória is all that's involved in Christian é consciousness. tudo que envolve a consciência cristã. So it's far more comprehensive. Então é algo muito mais compreensível. And when Jesus says the Holy Spirit will bring all this to our memory, E quando Jesus diz que o Espírito Santo vai trazer à memória todas essas coisas, he's promising the prospect of having Christian consciousness ele está nos prometendo a perspectiva de termos uma consciência cristã. as something so profoundly comprehensive. É alguma coisa absolutamente compreensiva. So often you see we have to, in our day, recover the great truths of the scriptures E então, em nossos dias, nós precisamos recuperar as grandes verdades das Escrituras in fresh ways, de formas novas, not for the sake of novelty, não pelo fato de uma simples novidade, but for understanding that earlier Christians had much more profundity mas sim para compreender que os primeiros cristãos tinham muito mais profundidade in the appreciation of the gospel na apreciação do Evangelho than we have today when we simply are what we might call evangelical rhetoricians. do que nós temos hoje, porque muitas vezes nós somos nada mais do que retóricos evangélicos. So, are we too tired for any questions? Estamos muito cansados para perguntas. At the back, isn't there? Som aqui. Minha dúvida, talvez seja só minha, não sei. O senhor falou sobre, se eu entendi bem, sobre narrativas pessoais e a importância delas. E sobre identidade também, de certa forma. E, bom, a identidade, se eu não me engano, ela é formada na narrativa, ou seja, na minha vida, na minha história. E ao ouvi-lo nesses dias e hoje em especial, a impressão que dá é que a minha identidade, ou seja, onde eu estou querendo chegar, deixa eu voltar. A que ponto a minha identidade, a que eu tenho hoje, é a minha identidade? Ou seja, ela vai ser mudada radicalmente nesse conhecimento de Deus. E se ela vai ser mudada, ou vai ser realmente completamente diferente, como que se entende a formação da minha identidade na minha narrativa? Quer dizer, para mim, é uma confusão que está na minha mente. Se a minha identidade é formada na minha narrativa, então eu sou uma pessoa hoje, mas quando eu conhecer a Deus com a maior profundidade, eu vou ser outra pessoa. É uma... You no longer be concerned about your own identity. Você não vai estar mais preocupado com a sua própria identidade. You discover that our Lord keeps your identity much more securely and effectively than you can keep it yourself. Você vai descobrir que o nosso Senhor guarda e conserva a sua identidade com muito maior eficácia do que você mesmo poderia fazê-lo. And so, isn't it better just to say, I know whom I have believed, and I am persuaded that He's able to keep that which I have committed unto Him against that day? Então não seria muito melhor simplesmente dizer, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou convencido que Ele é capaz de
guardar e manter aquilo que eu tenho confiado nele contra aquele dia. The reason why our identities today are so fragile E a razão por que as nossas identidades hoje em dia são tão frágeis is that even previous generations didn't make their own identity. They were given an identity. é que em gerações prévias, anteriores a esta, as pessoas não faziam suas identidades. By their status and family life. As identidades lhes eram dadas pelo seu status e sua vida familiar. But today we're all making our own Mas identities. hoje a gente fabrica a nossa identidade. And that's our confusion. E essa é a nossa confusão. So the Christian has a new message. Então o cristão tem uma nova mensagem. Stop making your own identity. Para de fazer a sua identidade, de produzir a sua identidade. It's a botched up job. Você vai se atrapalhar todo. So hand it over to the potter. Entrega ao oleiro. You're the clay. Você é o barro. Mais perguntas? Well, I think People are tired. we're tired. Acho que o pessoal está cansado, né? But we do pray, and perhaps you might close in prayer for us, Vamos orar? that the Holy Spirit will come upon all of us. Pai querido, nós nessa noite temos os nossos corações cheios de louvor, de agradecimento e de uma sensação de sermos pequenos. Pequenos perante o Senhor e a sua majestade. E não exatamente aquela majestade que enchia o templo lá em Isaías 6, mas a majestade de um Deus que é tão detalhista que Ele separou para cada um de nós um pedia que nos conhece intimamente, está disposto a viver do nosso lado e em nós e formar o Senhor em nós. Isso é que é incrível para nós. Então, acho que nós queremos começar nessa noite te pedindo que o Senhor nos perdoe porque temos ignorado isso. E temos andado na busca de programas, métodos, sistemas, um monte de coisa para substituir esse instrutor maravilhoso, pessoal e intransferível que é o Teu Espírito. Perdoa-nos, Senhor, porque realmente nós temos feito isso individual e coletivamente como igreja e como denominações. E nós pedimos que nessa noite o Senhor olhe para os nossos corações, nos ajude produzindo o arrependimento que nós precisamos, nos trazendo convicção do nosso erro. Mas não nos deixe aí, Senhor. Mas por favor, venha e através do Seu Espírito nos dirija, nos encaminhe, nos eduque, nos faça passar pelo Seu currículo, para que nós nos tornemos Jesus, como nós ouvimos nessa noite. O objetivo era se tornar um clássico, e o Seu objetivo conosco é a imagem plena e a estatura do Seu Filho. E Pai, nós estamos numa situação terrível, porque nós nem sabemos mais o que é isso e perdemos a capacidade de saber. Então a necessidade que nós temos do pedir do Seu Espírito é muito acima do que nós imaginamos. Porque o que Ele vai ter que nos desensinar antes de nos ensinar é uma coisa enorme. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oramos como orou aquele cego. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E venha nos reeducar, nos ensinar, nos reformatar até que nós nos tornemos aquilo que é o Seu ideal para nós. E nós pedimos isso em nome do Teu Filho, porque sabemos que é isso que vocês querem. Amém. Amen.